Não foi a agonia que o soldado Ken detectou inicialmente. O odor era esse: ozônio metal queimado e um sabor que me lembra peixe passado do ponto. A perna da calça dele estar ensopada de sangue foi a segunda coisa. Os dele. Não perfeito. Ele estava navegando pelo corredor de 9 caudas há cerca de 1 hora, desviando de crateras e destroços quando a avistou. Ele era apenas um pequeno catador desarmado, não mais alto que sua coxa, e nem um soldado nem um adversário. Com um animal de pelúcia que já tinha visto dias melhores agarrando-se a ele. Como se ele fosse sua única esperança de sobrevivência ou o último jantar quente do setor, ela o olhou intensamente. "Você é lento", ela comentou com um ar de calma relativa digno de um campo de batalha. Depois de dar uma rápida olhada em sua perna ferida, Ken voltou sua atenção para suas orelhas trêmulas. Ele havia antecipado ou medo ou silêncio quando ela disse: "Sim, bem, eu deixei meu jetpack nas outras calças." Pelo contrário, ela inclinou a cabeça como se estivesse descrevendo-o para um artigo acadêmico. Seu aroma como carne queimada e ferro não lavado. "Não sei", disse Caim. Apesar do seu grito de protesto, ele reuniu a coragem para levantá-la. Ela não tinha nada a fazer em um campo de batalha independentemente de sua identidade. Cada passo era doloroso, mas quando há desafio em exibição, as pessoas têm um talento para ignorar o desconforto. Enquanto ela se contorcia em seu ombro, seu rabo o atingia repetidamente no rosto. "Segundo ela, você está me segurando incorretamente. E mamãe diz que você tem que se conectar com a pessoa que te leva pelo fogo para sempre." Ken sorriu sob a sujeira e o suor. "Desculpe, como assim um mascote para um time esportivo?" "Mascotes o que são, sim, exatamente." Enquanto eles atravessavam as ruas destruídas, sua conversa incessante fornecia uma companhia sinistra à devastação ao redor. Seus dentes não eram mais afiados, seu cabelo não era brilhante como o dela, e ela queria saber por que os humanos tinham orelhas miseravelmente pequenas. A única coisa que o impedia de desmoronar eram suas respostas sarcásticas. Possivelmente, como humanos, reservamos toda a nossa genialidade para nossas identidades. Ela lhe lançou um olhar que traiu seu ceticismo. Tiros distantes, o zumbido baixo de um núcleo de energia quebrado e o estalo das botas de Caim nos destroços compunham a trilha sonora eclética da zona de conflito. Mesmo que seus braços estivessem doendo de segurá-la tão apertado, ele não suportava a ideia de abandoná-la neste lugar. Mesmo quando a cauda bateu em seu queixo novamente, ela segurou aquele animal de pelúcia com força. Ela finalmente quebrou a longa pausa com um: "Você está sangrando. Sua voz agora muito mais baixa." "Claro", Ken sussurrou. "Ou tem uma propensão a fazer isso." Ele teve a súbita realização de que ela não compreenderia a extensão da destruição que sua cidade havia sofrido enquanto ele estava de pé entre uma ponte parcialmente desabada e uma barraca de mercado em chamas. Talvez ela tivesse a impressão de que este era um festival incomum e até perigoso. Ele tentou esconder o aperto no peito com mais uma piada, mas o pensamento ainda o incomodava. "Quero dizer, com certeza sua mãe tem um kit de primeiros socorros e um sofá tranquilo." O rosto dela se iluminou. "Uma faca grande sopa e uma cama são suas posses." Ken optou por não perguntar sobre a lâmina. Sua visão começara a embaçar quando chegaram às fundações do que parecia ser um refúgio subterrâneo. A sensação úmida de sangue em sua bota não tinha passado despercebida por ele. Parecia que ele estava dando seu último suspiro a cada passo. Ele persistiu, no entanto, por causa da pequena mão que segurava seu colete rasgado. Com suas palavras "quase lá", orelhas curtas, ela quase o fez rir. Quase. A entrada do bunker era uma escotilha de explosão abandonada que estava parcialmente coberta por destroços. Como se fosse um convidado na casa de alguém, o jovem se contorceu de seus braços com o rabo balançando e pressionou confiantemente a sequência em um teclado rachado. A escotilha se abriu com um suspiro. Ken apenas a seguiu imóvel enquanto ela corria para dentro.
Havia um aroma sutil de ervas e comida no ar e estava mais quente do que lá fora. Talvez alguma sopa. Enquanto ele entrava cautelosamente, sua visão ficou turva devido à escuridão abrupta. Uma figura imponente surgiu das sombras. Os olhos âmbar brilhantes e sem piscar foram a primeira característica que chamou sua atenção. 2. Havia a armadura, que servia mais como adorno do que como proteção. A pele prateada que descia por seus braços e pescoço brilhava como geada na luz tênue. No início, a mãe permaneceu em silêncio, enquanto o examinava com uma atitude que era parte julgamento e parte possessiva. Então ela atravessou cautelosamente a lacuna, aproximando-se o suficiente para que ele pudesse sentir o pelo delicado dela. Ajoelhando-se, ela colocou a palma da mão no peito. Você carregou minha carne, ela acrescentou com um padrão acentuado. Caim, que estava cambaleando, soltou uma risada seca enquanto dizia: agora você deve carregar meu coração. Neste momento, acho que estou carregando mais do que o suficiente. Com os olhos semicerrados, ela inclinou a cabeça. Não intencionalmente, mas de uma maneira que transmitia sua confusão sobre a aparente falta de compreensão literal de suas palavras. As palavras anteriores da criança ecoaram em seus pensamentos, laço para sempre. Ele sentiu uma súbita inquietação, como se tivesse acabado de tropeçar em um novo tipo de dificuldade. A mulher de cabelos ruivos e imponentes se erguia ao máximo, enquanto Cain continuava a questionar suas alucinações. Do jeito que ela era construída, ela poderia facilmente derrubá-lo da cadeira ou arremessá-lo contra a parede. Ainda assim, ela parecia já ter decidido onde em sua casa ele dormiria. Sua atitude estava estranhamente contida. Agora você deve carregar meu coração. Surgiu de seu turbilhão de cálculos envolvendo perda de sangue e trauma. Demorou um pouco para se inscrever. Ele acariciou levemente a nuca e disse: escute, senhora, estou lisonjeado, mas acho que você está com a ideia errada. Ela se aproximou, sua cauda balançando em um arco preguiçoso e hipnotizante. Todos estão na mesma página. Você salvou meu filho das chamas. Ninguém pode quebrar o vínculo. O som baixo e aveludado de sua voz poderia transportar um homem para outro mundo. Cain reprimiu uma tosse, escondendo a agonia em sua perna. De onde eu venho, é mais um cenário de aperto de mão quando se trata dessa coisa de vínculo. Ela franziu a testa como se ele tivesse acabado de fazer uma sugestão de insulto público. Apertar as mãos. É assim que vocês começam o processo de acasalamento. O riso dele o sufocou. Se você não fizer as coisas corretamente, não vai funcionar. A garotinha fez um retorno triunfante desta vez, carregando 2 xícaras de sopa quente e sorrindo como se tivesse acabado de apresentar os noivos. Sem desviar o olhar, a mãe de Cain colocou uma tigela em suas mãos. Coma. Esta noite sua força será necessária. Quando a colher pendia a meio caminho de seus lábios, ele congelou. Utilidade da força. Sua cabeça inclinou-se para um lado, suas orelhas se levantaram. Para cumprir a promessa, o vínculo físico deve ser feito antes do próximo nascer do sol. De repente, a sopa parecia ser apenas um atrativo em uma armadilha complexa. Vínculo no sentido de papelada certo. Unidade na diplomacia. A taxa de piscar dos olhos dela era baixa. Você normalmente trabalha na papelada enquanto está deitado na cama? Cain respirou fundo e quase engasgou com a sopa. Para ser honesto, não acho que essa seja uma pergunta completamente insana. A falta de reação dele deu a ela a impressão de que tudo estava resolvido, então ela assentiu para si mesma. E o controle de danos internos estava sendo gerenciado por Cain ao mesmo tempo. Proposto em uma linguagem jurídica alienígena, não era nada comparado aos tiroteios, quedas de naves e um jogo de pôquer terrível que ele tivera com um comandante embriagado. Estava aconchegante ali dentro, envolvendo-o como um manto, o aroma das plantas. Seu filtro de sarcasmo estava começando a falhar devido ao calor e à perda de sangue.
Se eu recusar, então, o que ela se aproximou tanto que ele pôde sentir a eletricidade estática do pelo dela em seu braço. Então você menospreza minha família, meu clã e os espíritos dos mortos que observam. Um ato de animosidade seria transmitido por isso. Pessoalmente, eu teria que responder a isso. Mesmo que ela sorrisse docemente, suas garras tocaram suavemente a borda da tigela de sopa que ele segurava. Ele arqueou uma sobrancelha. O que isso indica para ela é que ela se inclinou tão perto que seus bigodes tocaram sua bochecha. Isso significa que, independentemente do resultado do duelo, você acabará na minha cama. Do outro lado da sala, o pequeno podia ser ouvido rindo. Parecia que essa troca verbal era algo natural para eles. Mamãe é imbatível em uma luta. Resistir era politicamente arriscado e provavelmente feudal. Então, Ken se recostou e decidiu não fazer isso. No entanto, ele ainda tinha um pouco de orgulho a manter. Ok, mas existe essa coisa chamada namoro que as pessoas fazem. Sabe, é meio que uma cerimônia pré-vínculo para evitar ficar preso com alguém que mastiga muito barulhento. Cabeça inclinada para um lado. Você quer ver como eu mastigo chiclete? Ele quase deixou a sopa sair pelo nariz em um espirro. Em um sentido semelhante. Suas orelhas tremeram de alegria. Claro, vamos sair em um encontro. Sua pronúncia dava a impressão de que era uma estratégia de combate. Eu sabia que isso ia acontecer, Ken. Haveria mais sparring de contato total e menos jantares românticos para encontros. Ele pode ter se dado algum tempo para descobrir como lidar com isso sem provocar outro conflito, mas isso ainda é uma conquista. Enquanto ela passava por ele, a cauda da mãe roçou propositalmente contra seu lado, enquanto ela pegava sua tigela vazia. Você precisa descansar agora, mortal comum. A famosa tenacidade e teimosia da sua espécie serão testadas quando a lua estiver alta. Reclinando-se, Ken sussurrou algo baixinho. Oh, que lendário! Quem sabe? Talvez seja uma ameaça ou um elogio. A criança lhe deu um sorriso cúmplice como se soubesse a resposta. Assim que Ken abriu os olhos, ele detectou o aroma de comida e teve a sensação inquietante de que sua mente estava sendo invadida por ideias de outra pessoa. No começo foi sutil. Depois houve explosões de interesse e prazer e uma sensação quente e eletrizante com cada um de seus movimentos. Ele gritou para si mesmo, ótimo, depois de se sentar muito rapidamente e sentir a dor em sua perna. A mãe entrou na porta com uma bandeja, suas orelhas levantadas, como se tivesse percebido o sarcasmo por trás das palavras, e agora estou experimentando ressacas psíquicas. O vínculo está se formando cedo. Ela anunciou como se fosse uma meteorologista. Ele parou no meio e começou a coçar o pescoço. Emergindo cedo. É terrível. Não é? Enquanto ela se inclinava o suficiente para roçar o ombro dele com o pelo ao longo de sua mandíbula, ela colocou a bandeja ao lado dele. Antes mesmo de nos casarmos fisicamente, sua mente já começou a se abrir para a minha. Você está sendo ouvido. Imediatamente uma imagem dela com a armadura de ontem menos cerca de 80% da armadura apareceu na cabeça de Ken. Sua testa se franziu e sua boca se curvou como se indicasse que ela sem dúvida tinha avistado. Procurando algum tipo de distração, ele agarrou a xícara da bandeja. Há algo de espetacular acontecendo hoje. Cercada por uma cauda curiosa, ela ocupou o assento oposto ao dele. Substitua o ferro que você está perdendo com este ensopado rico em ferro. Certifique-se de comer o suficiente para se manter vivo. Ele quase engasgou. Finalmente, o retorno à base está próximo. Ela sorriu com a ingenuidade de alguém cuja motivação estava completamente desvinculada do vínculo. Dependendo da sua perspectiva, a hemorragia telepática estava piorando ou melhorando. Ele podia sentir o calor descendo pela garganta dela, enquanto ela lentamente bebia de sua própria xícara como se fosse a dele. Seus pensamentos vagaram brevemente para a diversão dela enquanto ele mastigava o ensopado. Então ele percebeu, ela estava planejando suas ideias provocativas com o propósito expresso de deixá-lo desconfortável. Você está fazendo isso de propósito?
Ele a repreendeu, cabeça inclinada para um lado. É essencial que um parceiro domine a arte de compartilhar sensações. Mesmo que suas pernas ainda estivessem doloridas, a conexão mental e o calor da refeição haviam diminuído a dor. Ela estendeu a mão pela sala e tocou a ferida. Ele podia sentir em vez de ver sua concentração, enquanto ela afastava os fios de agonia dele. Ele sentiu a necessidade de limpar a garganta, porque era tanto calmante quanto íntimo. Você está ciente da minha cidade natal. Na maioria dos casos, as pessoas compram o jantar uma para a outra antes de se tornarem íntimas. Ela estava absolutamente certa. Vou continuar a explorar seu interior depois de te dar o jantar. Em sua xícara, ele cuspiu seu discurso. Suponho que você esteja se referindo ao sistema médico. Ela fingiu estar confusa ao mexer as orelhas. À sua vontade. A voz do pequeno ecoou do limiar. Já formaram um vínculo. Atrás dele, Ken lançou um olhar gélido. As discussões estão em andamento. As negociações claramente estavam indo a favor da mãe, pois ela sorriu triunfantemente. Ele fez uma última tentativa. Por que não experimentar por alguns dias, embora façamos essa coisa de vínculo por 30 rotações ou algo assim? Verifique nossa compatibilidade. Com um leve estreitamento dos olhos, ela pensou sobre isso. Há um momento de noivado. Sim, exatamente. Em um encontro, sua cauda balançava. Depois disso, iremos a um encontro, mas será tradicional para o meu povo. Essa maneira de colocar as coisas deixou Cain inquieto. Enquanto os aldeões apostavam e assistiam, ela acabou ensinando-lhe formas de faca raposa no pátio enquanto estavam namorando. Eles dormiam na mesma cama, compartilhavam refeições e supostamente ele deveria carregá-la por várias soleiras. Ela sempre encontrava uma maneira de reabrir a porta sempre que ele sentia que merecia um pouco de espaço. Passando por ele em espaços confinados, ou sem querer plantando ideias flertadoras em sua cabeça. À medida que o acampamento mergulhava na escuridão, a conexão mental entre eles se tornava mais forte. Ela deixava que ele sentisse seu deleite quando ele fingia não notar sua curiosidade quando ele se virava para ela e uma vez enquanto ele estava adormecendo, seu pulso se igualou ao dele até que ele não conseguisse distinguir entre os dois. Era intimidante e frustrante e não totalmente terrível. Justo quando o ruído da zona de batalha começou a reverberar através de seu santuário improvisado, Cain percebeu que havia transcendido o reino mental de como eu saio disso? 2. Como é que eu não estrago isso? Ela estava ciente de que estava em seu tecido subcutâneo. Sob o caloroso brilho da lareira, ela se inclinou perto dele numa noite e sussurrou algo em seu ouvido e pensamentos simultaneamente. Você provavelmente não ficará feliz quando o julgamento acabar. Sua possível correção era o aspecto aterrorizante. Antes que Cain pudesse ouvir a conexão, enviou o primeiro sinal de que sua bolha tranquila estava prestes a colapsar. Ela sentiu uma súbita onda de urgência mental, seguida pelo sutil som de sapatos em pedra distante. Suas explicações foram concisas e diretas. Ela já estava se dirigindo à entrada após sinalizar com um único estalo de seu rabo. À medida que o vínculo enviava sua preparação para a guerra aos nervos dele, ele a seguiu mancando com o coração acelerado. Em breves momentos de planejamento, a mente dela se entrelaçou com a dele, enquanto eles se esgueiravam pelas ruas atrás do abrigo. Um atirador está à esquerda e 2 patrulhas estão à frente. A clareza repentina o surpreendeu, mas ele não hesitou em mover as pernas. Ele havia dependido de treinamento, instinto e sorte por muito tempo. Algo novo havia surgido para ele. Seus sentidos foram aprimorados pela incorporação de um segundo conjunto. À medida que se aproximavam do ponto de estrangulamento inicial, ela deslizou para as sombras, garantindo completa imobilidade ao envolver sua cauda firmemente em torno da cintura. Com bravura medida, Cain avançou para o aberto. Ei! Ele gritou sobre a linha inimiga. A confusão deles fez com que ela derrubasse 2 deles de cima e ela disse,
Sua armadura parece que perdeu uma luta com uma concha de sopa. Seu coração disparou com uma faísca quente ao sentir a satisfação dela através da conexão. Foi assim que eles atravessaram as ruas devastadas pelo conflito. Seus engodos descuidados e os ataques precisos dela. Ele podia sentir os músculos dela se tensionarem e depois relaxarem a cada salto. Ela podia sentir a tensão nas mãos dele a cada tiro. Lutar como um ser único com dois corpos era uma experiência emocionante. Quando chegaram à periferia, a conexão era como um zumbido constante em seu corpo. Mesmo antes de notar o cansaço em seu andar, ele já o sentia. Ela mantinha uma expressão impassível, mas ele podia ver que estava ansiosa com o jovem. Ele devolveu a única peça de conforto que possuía. Quase lá. Sua resposta acariciou seus pensamentos suavemente. Vamos garantir isso a seguir. Foi o trecho final mais desafiador. Abertura redonda, sem capa de poeira. Ela interveio justo quando ele estava prestes a planejar uma corrida desesperada. Deixe-me desenhá-los. Cuide do equipamento. Com um balançar de cabeça, ele rejeitou a ideia. Isso não vai acontecer. Nisso somos aliados. Ela se animou quando percebeu a firmeza em sua voz. Ela também se absteve de discutir pela primeira vez. Eles emergiram do esconderijo simultaneamente. Disparos urgentes os perseguiram. A conexão entre eles em rápidos momentos de agonia e excitação. Ele percebeu que não estava com medo em algum momento daquela corrida caótica. Não sozinho. O primeiro pensamento sem filtro que lhe veio à mente foi sobre segurá-la. Embora sua voz estivesse mais rouca do que ele esperava, Kane sorriu e disse: "Acho que vou ter que fazer isso pela galáxia." Em vez de rir, ela pegou sua mão e o levou de volta ao acampamento. Kane jura que sentiu a satisfação arrogante da criança em algum lugar na conexão antes de ficarem sozinhos.